Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos podem ficar assentados mesmos para esta leitura. Atos, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 35. Eu estava sentado ali me lembrando que eu preguei nessa igreja. Nem sei se o templo era esse aqui ou se foi mudado. Em 1978, nessa época eu era seminarista em Cianorte, então faz o que? 33 anos, né? Naquela época o pastor Roberto Alves de Souza era pastor dessa igreja. Então é uma alegria poder estar aqui novamente. Os irmãos encontraram? Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos curvar as nossas cabeças, assentados. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, damos-te graças, ó Deus, por esta manhã, porque os teus filhos estão aqui para esta reunião, que deve ser uma reunião de alegria, Senhor, por termos sido vocacionados, chamados para te servir. Senhor, damos-te graças, porque o Senhor está aqui, nós cremos que tu tens uma palavra para os nossos corações. Abre, Senhor, os nossos corações, abre as nossas mentes, os nossos ouvidos,
Que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe em cada um de nós, para que identifiquemos o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e apliquemos isto às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, quem é o presbítero? Que é ser presbítero? Eu não sei há quanto tempo os irmãos estão no presbiterato. Quem aqui está há mais de 10 anos no presbiterato? Alguns? Vários, não é? Vários. A palavra presbítero, os irmãos talvez saibam, uma palavra de origem grega, não é? Que é usada no Novo Testamento, significa aquele que é mais velho, ou ancião. E é curioso nós observarmos nas Escrituras que essa ideia de pessoas mais experientes auxiliando na administração não é peculiar ao Novo Testamento. Se nós olharmos lá para o livro de Números capítulo 11, versículos 16 e 17, quando Moisés se sente cansado ali da sua tarefa, etc., qual foi a orientação de Deus para ele? Escolhe anciãos que compartilhem com você esta carga administrativa. Então, já no judaísmo, nós vemos essa ideia, não é? Nas sinagogas. E a igreja do Novo Testamento, ela apossou-se dessa herança judaica, valorizando a experiência dos anciãos, não é? É curioso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que não podiam ser presbíteros os neófitos. Quem são os neófitos? Eram os novos na fé, não é? E com isso, reforçando essa valorização da experiência daqueles que tomariam parte na administração da igreja. Quando olhamos, por exemplo, para o livro de Atos, nós vamos ver muitas referências aos presbíteros na administração da igreja, tomando decisões importantes. Atos 14, 23, por exemplo, se você está com a sua Bíblia aí, você pode olhar. Paulo não deixa as igrejas sem liderança. Atos 14, 23 diz que nesta viagem missionária, Paulo passou nas igrejas que haviam sido fundadas e diz assim: promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o sistema do Novo Testamento, o sistema administrativo da igreja do Novo Testamento é essa que envolvia os anciãos, envolvia os presbíteros, tinha um importante papel nas decisões da igreja. Por exemplo, Atos 11, 30, diz assim, que depois de um determinado evento, etc., eles resolveram enviar socorro aos irmãos, tal. O que eles com efeito fizeram? Enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E no primeiro concílio da igreja, que foi aquele que tratou da questão da circuncisão, né, da influência dos judaizantes na igreja local, Atos capítulo 15, se você está com a sua Bíblia aberta, você poderá olhar, você vai ver que houve um grande problema na igreja por causa dos judaizantes que queriam que os gentios se submetessem à circuncisão. E veja o que diz o versículo 2: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos
presbíteros e relataram tudo o que Deus havia feito. Versículo 6, então se reuniram quem? Os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então, meus queridos, a escolha dos presbíteros era tamanha na igreja primitiva que Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, uma série de recomendações sobre como deveria ser a conduta desses homens, como deveria ser o caráter, como deveria ser o comportamento, recomendações que ele repete ao escrever sua carta a Tito. Então, meus queridos, ser presbítero é uma função de honra. Ser presbítero é mais do que exercer uma função, é exercer um ministério dentro da igreja local. Não é simplesmente ser eleito para uma função. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que o presbítero, ele é vocacionado para estar também envolvido na liderança da igreja. Nas nossas normas, por exemplo, o presbítero pode, em alguns casos, desempenhar funções que são privativas do pastor, né? Por exemplo, celebrar casamento, impetrar bênção. Então, tem alguns casos ali que mostram essas funções pastorais, digamos assim, daquele que exerce o presbiterato. No sistema presbiteriano, quem é o presbítero? É aquele que representa a igreja local, não é? Nos concílios superiores. E não podemos nos esquecer disso, não é? O nosso sistema é um sistema representativo. Sistema representativo. Então, quando alguém vai participar de uma reunião do presbitério, numa reunião de um concílio superior, qual é o papel do presbítero ali? Representar a igreja que o elegeu. É muito importante a gente ter isso em mente. É uma responsabilidade muito grande. Por isso precisamos conhecer bem a nossa igreja, conhecer bem as suas normas, não é? Para que desempenhemos bem as nossas funções no corpo de Cristo. Meus queridos, ser presbítero é ser líder na igreja local. Ser presbítero é ser modelo de comportamento, não é? Ser presbítero não é uma tarefa fácil, ou será que é? Não é. Eu me lembro de que uma vez, eu não era pastor ainda, nessa época eu era seminarista, mas eu estava na igreja onde eu trabalhava na secretaria, e o conselho estava reunido, e estavam conversando com um diácono lá, e eu me lembro que saiu cadeirada naquela reunião. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu só escutei cadeira, para lá e para cá e tal. Então imagina como é que estava sendo aquela reunião. Houve um caso de um conselho que foi tratar de uma denúncia que havia sido feita com relação a um diácono, e isso já faz o quê? Talvez uns 20 anos. Saiu tiro, o diácono levou um revólver, deu um tiro. Isso não é segredo, porque os jornais da cidade, eu não vou falar a cidade aqui, mas divulgaram a notícia, etc. E me parece que o pastor, na hora, teve que desviar a mão do diácono lá, senão ele ia matar o presbítero que tinha feito a denúncia do comportamento supostamente imoral dele. Então, ser presbítero é uma bênção, é conduzir a igreja, mas envolve situações muito difíceis também. Envolve situações complexas, não é? Por isso que a Bíblia fala naqueles que são mais experientes, não é, para exercer o presbiterato, por causa das situações que eles vão ter de enfrentar. Se nós olharmos para modelos de líderes nas Escrituras, nós vamos ver que alguns tentaram exercer a liderança antes de estarem preparados e o resultado foi um fracasso. E nós poderíamos citar vários exemplos. Moisés, por exemplo, a primeira tentativa dele de exercer a liderança, vamos dizer assim, de resgatar o seu povo, qual foi?
ele viu lá os seus companheiros, um companheiro seu sendo maltratado por um egípcio. O que ele fez? Ele matou o egípcio, né? Achando que ninguém estava vendo, achando que aquele seria o momento para começar o processo de libertação. E Moisés teve que esperar muito mais tempo, precisou passar mais 40 anos, não é? Para que Deus trabalhasse o caráter dele, para que Deus trabalhasse a sua personalidade, para depois ter sido chamado de homem manso. Quanto tempo Deus gastou para trabalhar a conduta daquele homem? Arão, não é? Arão é um homem que todos citamos, etc. Mas quando Moisés se apartou, foi para o monte, depois de um certo período de tempo, o que acontece? Olha, cadê esse Moisés? Sumiu, tal. Qual foi a primeira reação dele? Não, vamos resolver esse problema, vamos pegar, tragam aqui tudo que é ouro, etc. Vamos fazer um bezerro aqui. Olha, Israel, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Será que ele estava preparado para exercer liderança? Não estava. E, meus queridos, há outros exemplos. Vamos falar dos espias, por exemplo, que foram homens escolhidos a dedo, não foram? Foram homens escolhidos a dedo. Vamos escolher os espias, vamos mandar para conhecer a terra prometida, para sondar a terra, trazer relatórios para que consigamos avançar sobre ela. E como é que foi o relatório da grande maioria dos espias? Um relatório negativo. Eles estavam preparados para exercer a liderança? Não estavam. Com exceção de quem? De Josué e Calebe. Os demais não tinham preparo para o exercício daquela liderança. Roboão, não é? Indo para o Novo Testamento, por exemplo, Tiago e João, quando estavam ainda com Jesus, se você olhar lá para Lucas 9, 46, né, versículos seguintes também, vai ver uma situação interessante. Lucas 9, 46 e seguinte. Levantou-se entre eles uma discussão sobre o quê? Qual deles seria o maior? Nesse momento, esses homens estavam preparados para liderar? De maneira nenhuma. Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Quer dizer, nesse momento não estavam preparados para o exercício da liderança, discutindo quem era o maior. Uma outra situação, o discípulo: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para acabar com esse povo aqui? Por isso, meus irmãos, exercer a liderança na igreja deve ser fruto de uma escolha de Deus. Deve ser fruto de uma vocação, fruto de um chamado. Quantas vezes o exercício da liderança nos leva a confrontações, nos leva a conflitos, não é? Esse caso que eu relatei, Atos 15, 2 grupos dentro da igreja, não é? Por um lado os judaizantes, de outro lado os gentios que se convertiam, e os judaizantes querendo que os gentios fossem circuncidados. E o papel dos presbíteros ali, movidos pelo Espírito de Deus, foi chegar à melhor resposta, para não causar divisão ao corpo de Cristo. E aí surge Tiago, com a sua liderança conciliadora, promovendo a melhor solução para aquela situação. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, ele fala dos problemas que ele enfrenta de rejeição naquela igreja. Muitos recusavam a sua autoridade. Esse não é apóstolo, ele não conviveu com Jesus.
Então, exercer a liderança, meus irmãos, não é fácil. Exercer a liderança dentro da igreja, como corpo de Cristo, é um dom. Paulo, em Romanos 12, 8, fala sobre isso. Eu queria me voltar, meus queridos, para esse texto que nós lemos, de Atos 20, já que estamos no dia do presbítero. Para quem Paulo está falando aqui? Atos 20, a partir do versículo 17. Ele está falando aos presbíteros da igreja. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciãos, aqueles que estavam na liderança. Qual era o seu objetivo? Era orientar aqueles homens na condução do rebanho. Isso pesa, meus irmãos, sobre os nossos ombros. Como presbíteros, qual é o nosso papel? Será que é somente administrar a igreja do ponto de vista de bens, de patrimônio? Não, vai muito mais além. Cabe sobre os nossos ombros também a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. E na nossa maneira presbiteriana de interpretarmos a administração da igreja, você observa que os termos presbítero, bispo, pastor, são termos que carregam o mesmo sentido. Por exemplo, Paulo no versículo 17, dirige-se ao seu auditório chamando de quê? Presbíteros. No versículo 28, ele chama o mesmo auditório de quê? De bispos. E qual era a função desses homens? Pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E Paulo dá o seu próprio exemplo de vida para tentar moldar o comportamento daqueles homens. E uma das coisas, meus irmãos, que Paulo aponta aqui como perfil de um líder produtivo é a questão da integridade. Eu quero chamar a atenção rapidamente aqui para 3 ou 4 verdades, que o tempo não espera. Mas uma das coisas fundamentais que Paulo mostra na vida daquele que está na liderança do rebanho de Deus é a sua integridade. Coisa que vem faltando hoje no mundo secular. Coisa que vem faltando também dentro do próprio corpo de Cristo. Há uma crise de integridade. O que é integridade? Integridade é a característica daquilo que está inteiro, né, no sentido mais usual da palavra. Mas integridade é o caráter de uma pessoa honesta, de uma pessoa incorruptível, de uma pessoa cujas atitudes são irrepreensíveis. Ser íntegro é ser honesto, é ser reto no seu comportamento. E meus irmãos, se a igreja local nos escolhe, é porque ela acredita em nós, ela confia em nós. E quando a gente traz um escândalo para o corpo de Cristo, isso toma um vulto muito maior do que aquilo que a gente imagina. O que é nosso caráter? Existe um autor que diz assim, que nosso caráter é aquilo que fazemos quando achamos que ninguém está olhando. Ninguém está me vendo. Então, agora é que a gente vai revelar o nosso caráter. E meus queridos, como as lideranças são bombardeadas na sua vida moral, e quantos cedem? Porque às vezes falta isso, falta integridade.
Existe uma frase interessante que diz assim: a medida do real caráter de um homem é o que ele faria se soubesse que jamais seria descoberto. Quando nós estamos sozinhos, o que nós fazemos? Como é que nós revelamos o nosso caráter? Integridade, meus irmãos, nasce do compromisso com a palavra de Deus. Qual é o compromisso que eu tenho com as Escrituras? Qual o compromisso que você tem como líder do rebanho com as Escrituras na sua vida pessoal? Quanto tempo nós gastamos com a Bíblia? Não numa leitura superficial, para chegarmos e lermos para o nosso auditório, para a nossa igreja, mas quanto nós gastamos com a Bíblia para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter, para moldar a nossa linguagem. Se você olhar para Neemias capítulo 5, no momento de crise e de restauração, o que nós vamos ver lá em Neemias? A ênfase que se deu ao ensino da palavra. Neemias, eu vou citar alguns textos aqui, depois se você quiser ler, Neemias capítulo 5, versículos 9 a 12, por exemplo. Neemias chama o povo, toma medidas fundamentadas nas Escrituras, e diz assim: então se calaram, não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos, meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão esse empréstimo. Restituí-vos hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, etc. Eles estavam se esquecendo da palavra, como muitos hoje estão se esquecendo da palavra também. Quantas vezes o nosso conhecimento das Escrituras vai mergulhando no vazio? E meus irmãos, como homens de Deus, como líderes do rebanho, a Escritura Sagrada é a nossa norma de fé, a nossa norma de prática, e não podemos omiti-la. Ela é a fonte de integridade na nossa conduta. Ela é como um martelo, não é isso? E qual é o exemplo de integridade que Paulo nos dá aqui? Vejam o capítulo 20 de Atos, versículo 18. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Não havia nada que ele precisava ocultar do seu comportamento, nada que ele precisasse ocultar da sua conduta perante o rebanho perante o qual ele estava. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Sabe que nós poderíamos dizer isso, meus queridos, para o nosso rebanho? Olha a minha conduta. E nos versículos 33 a 35, Paulo diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. A sua motivação para estar à frente do povo de Deus não era o dinheiro que ele ganharia, não. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós bem sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E essa palavra de Paulo nos lembra da palavra de Samuel também, quando deixa o seu cargo, né? Quando ele diz: olha, não cobicei o boi de ninguém, não cobicei vestes de ninguém. Integridade, meus irmãos, isso o Senhor espera
de nós à frente do seu rebanho. Amém, meus queridos? Amém. Perfeitos não somos, temos os nossos problemas, temos os nossos, às vezes, os nossos vícios de comportamento, temos. O que nós precisamos fazer? Precisamos melhorar a nossa conduta. Precisamos pedir que o Senhor nos ajude a corrigir aquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. É isso que Ele espera de nós, que nós nos deixemos moldar pela Sua palavra, pela ação do Seu Espírito. Mais uma verdade que nós aprendemos aqui sobre o perfil do líder produtivo, aquele que edifica a igreja, é que ele tem disponibilidade para servir. Capítulo 20, versículos 19 a 21, dizem assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele ensina para os presbíteros. Ele, como apóstolo, sempre teve disponibilidade para servir ao rebanho. E ele diz para os presbíteros de Éfeso: vocês viram o meu comportamento, eu gastei meu tempo, não é? É isso que Paulo está dizendo. Eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações. Não foram as crises que me afastaram do ministério. Se você ler, por exemplo, as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele fala da sua biografia, o quanto ele sofrera pelo Evangelho. E meus irmãos, muitas vezes, diante das primeiras turbulências, às vezes nós queremos dizer assim: não quero mais saber de presbiterato, não quero saber de liderança da igreja, não quero saber de envolvimento com a igreja. É assim ou não é? Quantas vezes a gente abaixa a cabeça e diz: não quero mais ser presbítero. Mas não, meus queridos, se somos presbíteros, é porque o Senhor nos vocacionou para isso. Não é simplesmente porque as pessoas nos elegeram numa votação secreta, não. Há um propósito de Deus acima disso. Seja com lágrimas, seja com provações, seja com ciladas, nós devemos levar avante o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Jamais deixando de anunciar aquilo que é proveitoso, não aquilo que é inútil, não aquilo que traz confusão, não aquilo que traz discórdia, não aquilo que traz divisão ao corpo, não, mas aquilo que é proveitoso, anunciando publicamente e de casa em casa, diz o apóstolo Paulo. Isso é liderança servidora, que atende o povo nas suas necessidades. A palavra servir, não é? No Novo Testamento é a palavra diaconia. O verbo eu sirvo, diaconel, é um verbo que é usado não só para se referir aos diáconos, mas quando Paulo fala, pois nós nos dedicaremos ao ministério da palavra, é a mesma palavra que aparece ali, diaconia da palavra. Estar à frente de uma igreja local, meus irmãos, significa que precisamos aprender a servir, a ministrar, seguindo o modelo de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Às vezes a pessoa tem ansiedade por um cargo, para ela se projetar na sua igreja local, mas não é isso que nós vemos nas Escrituras, não. O que nós vemos nas Escrituras é o modelo de liderança servidora. Quem foi Jesus? Aquele que se esvaziou, que deixou a sua glória. Filipenses 2, 5 a 11 retrata bem
o que significa ser um líder servo. Filipenses 2, 5 a 11. Eu queria que você estivesse atento a essas verdades. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é ser servo, meus irmãos. Fomos chamados para servir a nossa igreja. Esse é o modelo de liderança que Jesus ensina, que Paulo ensina. Um aspecto interessante aqui, não é, que ele fala do trabalho de casa em casa. Jamais deixei de anunciar publicamente também de casa em casa. É o trabalho pastoral, de atender aqueles que às vezes estão precisando de uma visita na sua casa, estão precisando de um apoio lá. Isso pesa também sobre a responsabilidade, sobre os ombros do presbítero, quer dizer, o compartilhamento dessas funções pastorais dentro da igreja local. E, meus irmãos, voltando-nos aqui, já partindo para o encerramento, dos versículos 22 a 24, nós vemos que aquele que está na liderança precisa ter a virtude também da coragem, da persistência. Versículos 22 a 24. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias, tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do seu reino, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui? Que nós precisamos ter coragem para enfrentar as lutas que as funções administrativas de uma igreja muitas vezes trazem para nós. E persistência. Ele fala que ele sabia aqui dos desafios, ele sabia que o Espírito estava revelando para ele as lutas, as cadeias que ele teria que enfrentar, as tribulações, mas nada disso poderia ser um empecilho na vida dele. E eu concluo, meus irmãos, com os versículos 28, 29 e 30. Nesse texto, o apóstolo diz o seguinte: esses carros de som são um problema, né? Versículos 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Vigiai. Ser presbítero, meus irmãos, é ajudar a pastorear o rebanho de Deus. E eu vou ficar muito feliz se os irmãos saírem daqui nesta manhã com essa ideia de que ser presbítero é uma vocação divina, é um chamado divino. Como eu já disse anteriormente, não é fruto só de uma eleição, não, é muito mais do que isso.
É uma escolha que o Senhor faz de homens para que estejam à frente do seu rebanho, juntamente com o pastor. É preciso saber trabalhar em equipe. É importantíssimo isso, não é? Se não houver trabalho em equipe, não poderá haver prosperidade no trabalho. É preciso haver lealdade. Muitas vezes a gente sabe que a relação entre pastor e presbítero se torna conflituosa. E eu sei que quem exerce o presbiterato há mais tempo aí, talvez possa dizer isso, que já teve relações conflituosas. Mas vamos procurar resolver eventuais conflitos com diálogo, com oração, com lealdade. A palavra lealdade é importantíssima para o bem do corpo de Cristo, não é? E no nosso sistema, os conselhos têm um pastor que preside o conselho. E meus irmãos, eu disse que às vezes há relações conflituosas nos conselhos, não é? Não podemos negar isso, mas nós temos que trabalhar eventuais relações conflituosas com oração, acima de tudo com oração, buscando a graça de Deus, procurando ser leais aos nossos companheiros de ministério. Uma lição que nós aprendemos na Bíblia também, com relação à liderança, é a questão de submissão aos nossos líderes, né? Então, nós temos há tanta coisa que a gente poderia abordar, não temos tempo para isso, e vamos encerrando por aqui. Por exemplo, poderíamos falar sobre liderança no aspecto de termos metas, não é? Paulo revela aqui questão de metas que ele tinha para o seu ministério. Na igreja local, como líderes, precisamos ter metas. O que a nossa igreja pode fazer? Quais alvos podemos colocar? Quais alvos podemos alcançar? E é isso, meus queridos, que o Senhor espera de nós. Eu encerro lendo aquele texto que o pastor Adivanir leu no começo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, Pedro diz, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Paulo já disse isso lá aos presbíteros de Éfeso, né? Que eles tinham a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus. Aqui Pedro reafirma: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Não é forçado que você vai fazer isso, não é constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Essa expressão sorte da ganância é uma crítica àqueles que olhavam para as funções pastorais com interesse de ter lucros. E ele diz: não é por sorte da ganância, mas é com boa vontade. Nem como dominadores do que vos foram confiados. Nem pastor, nem presbítero podem querer dominar o rebanho, porque o rebanho não é nosso. O rebanho de quem é? O rebanho é de Jesus. Ele é o nosso supremo pastor. O rebanho é de Deus. Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelo, palavra difícil, meus irmãos. Difícil ser modelo de comportamento. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, a que não murcha, coroa de glória. Essa é a nossa recompensa, meus queridos. Essa é a nossa recompensa. Não é o dinheiro. Eu sei que os irmãos são presbíteros não por causa do dinheiro, que os irmãos têm os seus trabalhos. Os irmãos não são presbíteros pensando em ganância. Não é isso, os irmãos. Eu tenho certeza de que foram motivados pelo Espírito de Deus. Existe um hino que eu gosto muito, e não há no nosso cenário,
mas eu me lembro que eu ouvia os batistas cantando muito. Diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. E o coro diz assim: no serviço do meu rei minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Essa deve ser a nossa motivação, meus irmãos. Ter o coração no serviço do rei, como presbíteros chamados para conduzir o rebanho, para auxiliar na condução do rebanho, sabendo que quando o Senhor nos chamar, nós receberemos a imarcessível coroa de glória. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.